Que o Senhor Deus nos abençoe nesse instante em que vamos falar da sua palavra. Em Eclesiastes 1:9, o pregador nos diz: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez e se tornará a fazer. Porque não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, todas as coisas se repetem. Por exemplo, quando Adão e Eva se desviaram dos conselhos de Deus, Deus se afastou. Não que Deus tivesse abandonado, mas o Espírito de Deus se afastou. E quando não temos a presença de Deus em nossa vida, na verdade, nós ficamos perdidos, sem orientação. Na realidade, desde o Éden, Deus tem corrido atrás do homem para salvá-lo. Mas a gente vê que, como aconteceu com Adão e Eva quando pecaram, eles se esconderam de Deus. Ou seja, eles ficaram sem saber o que fazer. Porque o Senhor é a nossa luz. Eu quero que você entenda que, na realidade, sem Deus nós não podemos coisa alguma. Então Deus veio, chamou Adão, lógico que Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria que ele se identificasse. E ele fugiu, se escondeu e jogou a culpa na Eva. A Eva jogou a culpa na serpente e na realidade os dois estavam errados. Porque em última instância estava falando que a culpa era do Senhor, que deixou a serpente ou Satanás entrar no jardim. E a gente vê essa desculpa que nós temos sofrido estes séculos todos, 6.000 anos de pecado. Nós vemos que, por não ter dado ouvido à voz de Deus, muitas vezes o homem tem, assim, andado erroneamente, procurando os seus próprios caminhos. Mas ele não aprendeu que a verdadeira luz está brilhando. Sempre brilhou. Deus nunca abandonou o seu povo, mas o povo abandonou a Deus. Então nós vemos em Eclesiastes que as coisas sempre se repetem. Deus sempre foi amoroso, bondoso, misericordioso e se interessa pelo homem. E o homem sempre fugiu da presença de Deus. Nós vemos, por exemplo, lá no dilúvio, nós vemos que o pecado abundou tanto que Deus teve que destruir a sua obra. Mas mesmo assim o homem não aprende. E nos caminhos da vida, nós temos nos desviado. Então nós vemos que fora de Deus não há salvação. A mesma coisa hoje nós estamos vendo. Nós temos o resumo da história do mundo, do lidar de Deus com o homem. Deus sempre procurando ajudar, sempre procurando salvar. Mas o homem sempre fugindo, dando ouvido a Satanás e a si mesmo. E a gente vê a corrupção como está. Na realidade, a Bíblia diz que muitos são os chamados, poucos escolhidos. E nós hoje estamos numa situação que ninguém sabe para onde ir, como fazer. O inimigo tem trabalhado de uma certa maneira na mente dos sábios e entendidos, que o homem tem procurado de todas as maneiras fazer o seu próprio caminho, independente de Deus. Deus tem buscado. Deus tem feito tudo o que é possível. Mas nós sabemos que até mesmo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela tem limite.
E nós vemos que se nós, neste último período da história do homem na face da terra, que é Laodiceia, na verdade, Laodiceia é o mundo todo, é o último período da Igreja de Deus na terra. Mas nós não estamos querendo nos reconciliar. Nós não estamos querendo, na realidade, acordar. E nós sabemos que a desobediência à palavra de Deus significa morte, que foi o que aconteceu nos céus, quando aquele anjo se desviou e levou um terço de anjo. E hoje nós estamos nas últimas horas, vamos dizer assim, eu diria, na contagem do tempo, 40 segundos para levar uma mensagem, as 3 mensagens angélicas. A primeira que diz, Deus está chamando o homem a reconhecê-lo, a não ter outro Deus diante dele. É uma mensagem de humilhação, de renovo. E Deus nos tem dado, ao Grupo Emmanuel, ferramentas para que a gente possa realmente entender e nos humilhar e voltarmos a buscar esse Deus que pode todas as coisas. Porque como está escrito em Isaías 45, 7, Deus cria o bem, Deus cria o mal, Deus cria a luz e cria as trevas, e fora dele não há salvação. Mas a Laodiceia não quer acordar. A Laodiceia é orgulhosa, e o Deus desse século tem cegado o entendimento dos homens. Então eu te convido a se voltar às raízes, ao princípio, porque fora de Deus não há salvação. Deus tem nos dado a foice, que é um instrumento de renovação, de destruição, mas renovação. Deus nos deu o machado para cortar as raízes do pecado. Deus tem nos dado a régua para medir a nós mesmos, medir as nossas condições, porque a Bíblia diz que com a medida com que medires, vos medirão a vós. O Grupo Emmanuel está chamando as pessoas à raiz, e nós vamos, a mandado do Senhor, ungir aquele que quiser andar nos mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Porque nós sabemos que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Você está sendo convidado a ser ungido. Assim como quando o anjo da morte foi passar no Egito, foi dado ordem a Moisés, ao povo israelita, que ungisse as ombreiras da porta, para que quando o anjo da morte passasse e visse o sangue nas ombreiras da porta, que representava o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, então eles não seriam mortos. E nós vemos ali que, na verdade, não foi só israelita, mas mesmo outras nações, outros povos, que ouviram e obedeceram, não foram sacrificados. A mesma coisa nós estamos agora. O Senhor da ceifa está chamando e nós temos que nos preparar. Esse selo que o Senhor está nos ordenando é o selo do seu Espírito. É o poder que você vai precisar para vencer esta grande tribulação que está apenas iniciando. Então, na realidade, o selo de Deus é o 4º mandamento, ou seja, como nós vemos lá em Apocalipse 14, de 6 a 12,
as 3 mensagens angélicas, estão chamando a atenção das pessoas para temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ao mesmo tempo, o Senhor nos convida a voltar. Em Êxodo 20, verso 11, quando ele fala a respeito, no verso 8, lembrando para guardar o sábado, que na realidade o sábado não é dos judeus. Antes dos judeus existir, o sábado existia desde o Éden, é um mandamento. E nele ali, no verso 11, Deus está arrematando esse 4º mandamento, reivindicando o seu caráter, o seu poder, o seu reino. E ele diz: porque o Senhor fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o Senhor está nos convidando a voltar às raízes, ou seja, à guarda dos seus mandamentos, que são 10. E se tropeçarmos em um, somos culpados de todos. Esta é a advertência. Esse primeiro anjo, ele traz divisão, ele traz separação, ele traz humilhação, ele traz vergonha. Porque os grandes homens, os sábios entendidos, não compreenderam e estão seguindo o caminho do bezerro de ouro. Que Deus te abençoe, que você possa entender. E se quiser conhecer melhor o que estamos falando a respeito de 40 segundos que nos restam de liberdade para falar do amor de Deus, pode nos procurar, porque nós sabemos que sem santificação ninguém virá a Deus. Que Deus te abençoe. Se você quer realmente ter um compromisso com Deus, quer receber o selo do Espírito para sobreviver a esta grande tribulação que está iniciando e que nós temos 40 segundos nos faltam, nos procure. O Grupo Emanuel é um grupo que é voltado para as raízes, ou seja, a Jesus e os discípulos. Deus está escolhendo um povo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que a gente possa realmente entender e pôr em prática a palavra do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Que a pessoa que der ouvido à tua palavra possa realmente ser um dos escolhidos entre esses 8 bilhões de pessoas que estão vivendo em trevas, porque não conhecem a tua luz.